de 10 minutos. Obrigada, senhor presidente, senhores parlamentares presentes, funcionários, imprensa. Senhor presidente, eu quero falar de uma ida minha nessa semana, mais precisamente ontem, nessa segunda-feira, a Araruama, cidade que, por sinal, hoje eu estou morando. E eu fui, há um ano atrás, eu falei sobre isso aqui na Assembleia Legislativa, eu procedi junto com a AMOVIT, que é uma associação dos pacientes renais crônicos, promovi, junto com profissionais de saúde, mais a AMOVIT, uma inspeção técnica ao à Clínica de Tratamento dos Renais Crônicos de Araruama. Essa clínica é uma clínica onde existe uma parceria público-privada da Prefeitura de Araruama com esse setor privado, e essa clínica atende hoje os pacientes renais crônicos, ou deveria atender os pacientes renais crônicos, não só da cidade de Araruama, mas inclusive de boa parte ali daquela região dos lagos. Acontece que há um ano atrás nós fizemos essa inspeção, que nos foi pedida por pacientes da clínica. Tem pacientes que, por exemplo, estão sob o tratamento há mais de 20 anos e que, frente a várias irregularidades, nos pediram a presença e pediram essa inspeção. Nós estivemos na clínica, constatamos com os profissionais e com a associação várias irregularidades, várias graves irregularidades. Na época, inclusive, existia, por parte dos pacientes, a denúncia de 13 mortes, num período de 3, 4 meses, na clínica. Quando nós estivemos nessa vistoria e conversamos com a direção da clínica, eles não aceitaram a denúncia de 13 mortes, mas assumiram a existência de 6 mortes naquele período, entre os seus pacientes. E, frente a todas as irregularidades, nós sentamos com a direção da clínica, que prontamente se colocou no sentido de tentar resolver os problemas que estavam ali apontados. Nós buscamos, na época, o prefeito da cidade, o senhor André Mônica, que termina seu mandato, inclusive, agora, no mês de dezembro, não foi reeleito, e termina seu mandato agora, mas procuramos, solicitando uma audiência no sentido de tratar dos problemas, já que cabia à prefeitura, junto, obviamente, com outros órgãos, mas mais diretamente, cabia à prefeitura a fiscalização daquele serviço, daquela parceria, daquele contrato que realizou, com aqueles entes privados. Bom, passado um ano, nós encaminhamos esse relatório, depois que objetivamente a prefeitura não nos recebeu, a clínica não procedeu às mudanças que tinha se comprometido. Nossa primeira movimentação foi de tentar negociar, porque nós não queremos fechar a clínica, nós queremos que a clínica continue existindo para fazer o tratamento dos renais crônicos. Mas, passado esse processo de negociação, novamente nós recebemos denúncias dos pacientes de que nada foi feito, nem pela prefeitura, nem pela clínica, nem pela vigilância sanitária que nós acionamos para fazer novas vistorias, nem pelo Ministério Público de Araruama, que nós também, o nosso mandato também acionou, Então nós voltamos lá essa semana, junto com a associação, com a AMOVIT, junto com profissionais e pacientes, para novamente conversar com as pessoas e ver o que havia avançado ou não. Para nossa surpresa, quando nós chegamos à clínica, nós pudemos constatar, tanto em conversa com quem nos recebeu, que não era o responsável técnico, porque, ao contrário do que a lei diz, que o responsável técnico deveria estar na clínica, ele não estava. Nós fomos recebidos por uma enfermeira que não era responsável técnico, que nos alertou da impossibilidade de sermos recebidos pela direção, na medida em que, conforme a lei diz, não estava lá presente esse responsável técnico. E com os pacientes, mais uma vez, o que nós constatamos?
Primeiro, durante o processo de hemodiálise, existe uma peça que é usada nas máquinas de hemodiálise, que são os chamados capilares. Esses capilares, o tipo ideal colocado por normas do Ministério da Saúde para fazer essa filtragem do sangue das pessoas, seria o capilar F8 e o F10. E nós constatamos que permanecia uma irregularidade, que na verdade é a expressão de uma discriminação da clínica com os pacientes do SUS, porque os pacientes que vêm do setor privado, que pagam pelo serviço, esses têm um acesso aos capilares F8 e F10. Os pacientes que são geralmente os setores mais pobres da população, que vêm pela porta de entrada do SUS, a esses não é liberado esses capilares que são os capilares adequados. Acontece que esses capilares, além de não serem adequados, nós recebemos a denúncia de que eles deveriam ser usados no máximo 12 vezes, e nós ficamos sabendo por pacientes e por profissionais que eles são utilizados até 20 vezes. São lavados e são reaproveitados até 20 vezes, o que causa objetivamente, um efeito que é o não esperado, ou seja, não existe a filtragem do sangue das pessoas que dependem daquela máquina e dependem dessa filtragem de sangue para poder sobreviver. São muitos os casos relatados pelos pacientes de pessoas que ficam 4 ou 5 horas na máquina, mas pelos capilares não serem adequados e, além disso, serem reaproveitados um número de vezes superior ao que deveria, são muitos os casos de pessoas que saem com pressão alta e, inclusive, pacientes que já tiveram AVC logo após o tratamento, que deveria, na verdade, livrá-los desse tipo de intercorrência. Então, muito grave essa questão, porque demonstra uma discriminação, que é feita contra os pacientes do SUS, geralmente os pacientes mais pobres da população que utilizam o nosso sistema. Além disso, existem muitas pessoas que, em função da doença, perdem a sua capacidade física. Existem muitos cadeirantes que precisam do serviço de transporte público para poder ir dos seus bairros afastados, e ir até a clínica fazer esse tratamento. Essas pessoas dependem do transporte da prefeitura, que deveria estar presente nessa clínica. E esse transporte não existe, as pessoas não conseguem ter acesso ao transporte que as leve de bairros mais afastados, como é o caso de São Vicente, até a clínica para poder fazer esse tratamento. Mas pior do que isso, é que reza a legislação do SUS, legislação federal, que essas clínicas, esses centros de tratamento de renais crônicos, sejam públicos ou sejam parcerias públicas-privadas, eles têm que ter um hospital de retaguarda. Se não houver um hospital de retaguarda, esse serviço é um serviço irregular. Pois bem, em Araruama não existe o hospital de retaguarda, não existe ambulância que pudesse fazer esse transporte no caso de uma emergência, durante a filtragem até o hospital de retaguarda. E muitas vezes as pessoas estão fazendo o tratamento, elas passam mal durante o tratamento, até por conta dos capilares irregulares, e elas simplesmente são entregues aos seus familiares para levarem esses pacientes até a UPA de Araruama, para só então, a partir da UPA, ela ser levada para outro local. Isso foge completamente ao que é determinado pela legislação, sem contar que ir até a UPA não é garantia de encaminhamento desses pacientes até o local onde eles deveriam ser encaminhados. Na grande maioria das vezes, eles não conseguem passar pelo filtro da UPA para poder chegar num hospital e ter o tratamento adequado para poder salvar a sua vida. São relatos e mais relatos de pacientes que vêm morrendo, nessa relação com essa clínica lá em Araruama. Então, ontem nós estivemos lá, mais uma vez, nós estamos acionando o Ministério Público, mais uma vez acionando o Ministério da Saúde. Nós fizemos contato, com o prefeito eleito agora em Araruama. Nós não vamos mais negociar com o prefeito antigo, porque fizemos isso, tentamos essa negociação e ele simplesmente não nos recebeu. Nós já temos aí, a palavra do deputado, aqui da casa, que foi eleito
prefeito de Araruama, deputado Miguel Giovanni, né, que vai receber a comissão dos pacientes, que vai olhar, né, para o contrato, que vai olhar para essa situação que está colocada lá, porque simplesmente nós não podemos olhar para a situação desse CTR e não fazer nada. E para não ser injusto com Araruama, eu quero dizer que essa situação, ela não é existente apenas no município de Araruama. Infelizmente, hoje, esse problema que existe em Araruama existe na grande maioria, não em todos. Existem, obviamente, municípios que têm programas que são adequados, programas que respondem à necessidade dessa população usuária, mas na grande maioria dos municípios aqui do nosso estado, né, existe uma situação calamitosa para o tratamento dos doentes renais crônicos. Então, nesse sentido, o nosso gabinete, o nosso mandato, além de estar acionando, né, todas aí as instituições que são as responsáveis pela fiscalização, né, desse serviço, vamos também estar entrando com uma ação na Justiça, né, solicitando que providências mais eficazes sejam tomadas para garantir a vida dessas pessoas. E junto à Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, nós estamos junto com a associação, com a Amovit, organizando uma audiência pública, onde, a partir do caso de Araruama, a gente possa trazer a Comissão de Saúde para esse debate e instituir, né, um olhar que seja mais amplo sobre o problema dos pacientes renais crônicos no nosso estado. Hoje eu queria trazer aqui as palavras do presidente da Amovit, do presidente da associação, o senhor Roque, onde ele diz que está sendo praticado um verdadeiro genocídio contra os pacientes renais crônicos aqui no nosso estado. E, para ser mais honesta ainda, não só no nosso estado, mas nós precisamos olhar muito, inclusive, né, essa legislação federal que precisa ser adequada, principalmente no que diz respeito aos direitos previdenciários desses pacientes e outros direitos mais que são fundamentais para que eles possam, né, ter o tratamento adequado e exercer, né, a sua cidadania também, enfim, que hoje está completamente aviltada. Então, quero fazer esse registro aqui na casa, né, quero agradecer a iniciativa, né, do prefeito eleito de Araruama. Nós vamos estar lá, nós vamos cobrar da atual prefeitura, mas obviamente que já demonstra um tratamento completamente diferenciado daquele que nós recebemos, né, da última gestão, que felizmente se encerra agora nesse mês de dezembro. Então eu quero aqui deixar essa solicitação, vou encaminhar a presidência da Comissão de Saúde aqui da casa, para que nós possamos, no período mais rápido possível, marcar essa audiência pública e, com isso, né, mobilizar esses pacientes e ajudar com essa mobilização a que nós possamos proceder às mudanças que são necessárias, tanto na legislação do nosso estado, mas principalmente no cumprimento dessa legislação, para que nós possamos evitar a morte dessas pessoas e particularmente das pessoas mais pobres da população, que estão sendo aviltadas no seu direito de utilização do Sistema Único de Saúde. Muito obrigada, senhor presidente.